dois momentos, tá? Hoje, que é esse momento de aula aqui, né? Eu vou estar passando os slides, explicando algumas coisas, e a gente vai ter uma atividade que ela vai ser em grupo. Eu entendo que alguns de vocês, obviamente, não têm computador, né, em casa, não tem acesso a um computador. E o que eu vou pedir aqui, apesar de ser simples, talvez você não consiga fazer pelo celular. Até porque tu vai ter que ir no Excel, vai ter que mandar um comando aí no comando do Windows ou Linux. Então, vai ser em grupo, tá? A atividade final que eu vou passar para vocês, vou mostrar mais ou menos como é que vai fazer. E aí vocês tentem formar o grupo baseado em alguém que tem um computador, né? A pegar dois alunos que não têm e um que tem. O grupo vai ser de 3 pessoas, né? Que a gente vai estar formatando a atividade. E aí vocês formam baseado nisso. Eu tenho 2 alunos que não têm, com um aluno que tem, e aí vocês vão conversando, né? Faz chamada do WhatsApp e tal, vai mostrando como digita aqui, escreve ali, faz assim. E aí vocês enviam, tá? Vou dar um prazo de uma semana aí para vocês entregarem, mas ao final aí eu vou estar passando para vocês aí como é que deve ser feita a atividade. Vou mostrar aqui como é que eu faço, como é que vocês vão fazer aí, certo? Para a gente fazer os testes. Até porque a gente está vivendo bastante instabilidade, né? Deixa eu mutar aqui, mutei. Márcio Gibson. Só admitir mais gente aqui. Beleza. Então, vamos lá. Se tratando de arquitetura, né, os modelos, na verdade, de arquitetura distribuída que existem, a gente vai falar dessa interação que existe entre os softwares, né? São dispositivos que vão tentar, de forma cooperativa, trabalhar, né, interagir de forma cooperativa para entregar algo que seja com maior desempenho, maior segurança e com uma confiabilidade que seja aceitável, dependendo daquele serviço que seja oferecido, né? Então, serviços que vão precisar de requisitos mínimos, é claro, e eu preciso seguir esses requisitos mínimos, preciso entender essas métricas mínimas. Esses componentes, eles têm que interagir e tem que ser oferecido para eles maneiras para que eles entreguem respostas em tempos satisfatórios. Então, o estilo arquitetônico, né, dessas arquiteturas, ele tem basicamente aí os termos que são os componentes, que são esses dispositivos que vão interagir. Deixa eu aceitar mais um aluno aqui rapidinho. O modo ou a maneira com que esses componentes vão estar conectados uns aos outros, tá? E o nosso teste, né, da nossa atividade vai ser baseado nessa maneira aqui, né? Enquanto é instável, vamos dizer assim, e como a gente pode fazer com que fique de forma mais segura, tá? Os próprios dados, né, que vão ser trocados entre esses componentes, que são os dispositivos, os próprios computadores mesmo, tá? Ou dispositivos de interconexão. E a maneira como esses elementos são configurados, né? Para a gente formalizar, ou na verdade, para a gente formar ou formatar esse conjunto de sistemas. Entende esse sistema aí como tudo que vai estar englobado para que esses componentes aqui, olha, que também vão fazer parte do sistema, mas para que eles consigam se comunicar, né? Para que eu consiga integrar aí, de fato, a distribuição implementada, né? Esse paralelismo de comunicação de forma implementada, de processamento e tudo mais, tá? Então, esse componente seria o que? Uma unidade modular com interfaces requeridas de forma bem definida, que pode ser substituível aliás, dentro de um ambiente. Então, pode ser um computador ou parte de um computador. Lembra, a gente está falando de dispositivos que podem estar localmente distribuídos. A gente tem dispositivos que são fracamente acoplados, fortemente acoplados, eu tenho processamento distribuído, eu tenho memória distribuída, né? Então, é uma unidade modular. Então, um componente pode ser qualquer um desses. Inclusive, dispositivos que são fracamente acoplados. Então, posso ter computadores ali que tenham processadores diferentes, memória diferente, né? Mas que compartilham o meio para que eles aumentem o seu desempenho de processamento, né? Clusters, por exemplo. Então, qualquer unidade modular
que eu consiga fazer essa interação, eu vou considerar como sendo um componente dentro dessa arquitetura distribuída, em paralelo. O conector, que vai ser o mecanismo que vai servir como mediador da comunicação. A gente tem aí os mecanismos gerais, que a gente já até viu em outras aulas, desde redes até qualquer tipo de barramento que possa fazer comunicação, barramento elétrico, barramento de dados, ou qualquer tipo de caminhamento, ou meio de interconexão, ou qualquer tipo de transmissão que possa existir para fazer com que esses componentes possam se comunicar, ok? Os principais estilos arquitetônicos aí vão ser as arquiteturas em camadas, baseadas em objetos, centradas em dados e também baseadas em eventos, tá? A gente vai ver aí cada uma delas. Então, na baseadas em camadas, eu vou dividir, né, essa minha arquitetura em camadas, como o próprio nome diz, de maneira a organizar. E aí eu começo já a fazer uma separação por níveis de comunicação. Essa arquitetura camadas é muito utilizada e muito fácil de entender quando a gente está tratando principalmente da forma com que vai existir a comunicação entre essas unidades modulares, né? Entre esses componentes. Para a gente visualizar aí, a gente tem os modelos que são utilizados para a comunicação, dentre as suas várias concepções, né? A gente tem basicamente três modelos, a gente vai ver o finalizado aqui, né? Que é o modelo de 5 camadas, que é o modelo da internet mesmo, mas a gente tem três modelos básicos aí para vocês relembrarem, vocês que viram lá na disciplina de rede, lá no começo do curso de vocês, são as 7 camadas do modelo de referência OSI, né? Que foi implementada pela ISO, camada física, camada de enlace de dados, camada de rede, camada de transporte, camada de extensão, camada de apresentação e camada de aplicação. Esse modelo é chamado de modelo de referência OSI. Ele divide todo o processo de transmissão, aliás, todo o processo de comunicação em rede em camadas. E as formas ou as maneiras ou o que vai ser desempenhado, as funções elas ficam muito bem detalhadas em cada uma dessas camadas, tá? Esse foi o primeiro modelo de referência que surgiu, tá? Como protocolo padrão de comunicação, que são protocolos de padrão aberto, né? Que são para de uso geral, para que possa existir interoperabilidade. Depois surgiu o modelo TCP/IP, com 4 camadas somente, né? Que é o modelo que é um pouco mais prático, esse modelo de 7 camadas um pouco mais teórico, mais voltado para estudo. O modelo TCP/IP, para comunicação TCP/IP mesmo, né, em redes, é um pouco mais prático. Deixa eu aceitar mais um pouco. E por último, e mais atualmente, surgiu o que nós chamamos de modelo de 5 camadas. O modelo padrão internet, que seria esse aqui, tá? Esse modelo, ele é o que tem de mais atual, digamos assim, hoje, né? Que ele é mais, não é tão pequeno quanto o modelo do CPIP, que tinha muitas funções em cada camada, e não era tão grande quanto o modelo de referência OSI, que tinha, algumas vezes até se confundiam algumas funções, e essas funções se repetiam em algumas dessas camadas. Repara que aqui a gente está falando de modelo de camadas, a gente está falando dessas maneiras dessa conexão. Olha. Esse conector aqui, né, em se tratando de modelo arquitetônico. Então, as camadas indo do nível mais baixo para o nível mais alto, camada de física, enlace, rede, transporte, aplicação, tá? A gente vai entender aí algumas funções básicas, tá? Para vocês visualizarem e depois, com calma, vocês leiam aí, podem até dar uma pesquisada mais específica, uma relembrada, né, na disciplina de rede de vocês, se vocês já viram, né, algumas funções aí para a gente relembrar também algumas questões e alguns conceitos aí que vocês já viram ou talvez não, certo? Então a gente vai tratar aí do nível mais baixo, tá? Da camada física que está aqui em cima, até o nível mais alto, que é o nível de interação com o usuário na camada de aplicação.
Na camada física, tá? A gente vai tratar principalmente, né? Quais são as funções da camada física? A primeira a gente vai falar de sinalização, que é o próprio sinal, né? O sinal de tipo de transmissão, se é binário e sinais elétricos. Então, toda vez que eu for tratar disso, eu vou estar tratando da camada física. Então, a parte binária, parte de transmissão, sinais eletromagnéticos, sinais elétricos, modulação, demodulação, apesar de o modem não estar, aqui as placas de rede não estar aqui na minha camada física, mas ainda assim o processo todo, né, a parte de transmissão e sinalização vai estar aqui na camada física, e esse sinal que vai ser transmitido, tá, vai fazer parte aqui, vai ser organizado, né, gerido pela camada física. Então a concepção de maneira de comunicação vai ser feita aqui na camada física. Tá? Outra função da camada física é a interface com o meio de transmissão. Esse interface aqui é tradução mesmo, tá? Então, tem o meu meio de transmissão, sendo ele guiado ou não guiado, né? Cabeado ou sem fio. E eu vou ter essa interface que vai fazer comunicação aqui, tá? Que é a tradução para ele. Então, eu vou traduzir aquele meu sinal elétrico em binário, por exemplo, através da placa de rede, tá? Apesar de a placa de rede aqui ter uma parte dela que está aqui na camada de enlace, que a gente vai ver daqui a pouquinho também, tá? Início e término de conexões. Então, eu envio lá, eu vou fazer uma comunicação, por exemplo, entre dois dispositivos que estão modulares, que estão distribuídos em locais diferentes, e estão conectados através da internet, por exemplo, ou através de uma rede de longa distância. Então, eu preciso, em alguma maneira, estabelecer um link de comunicação inicial. Então, eu envio um sinal, que é um bit, né, um sinal elétrico, e aí eu verifico se realmente existe a possibilidade de comunicação. Aí tu vai me perguntar, mas professor, eu já ouvi dizer por aí, apesar de eu não ser de redes, que a comunicação nas redes de computadores ou em rede de longa distância, ela é baseada lá mais em cima, na camada de rede, através do endereçamento. É verdade. Mas para eu enviar alguma coisa, eu preciso reconhecer um caminho. Esse caminho é dado aqui, né? Mas lembra, os meus dispositivos eles vão estar aqui e aqui também que vai ser o meu meio de transmissão. Então eu vou enviar um bit, tá? O caminho que vai ser dado por esse bit vai estar aqui, mas quem vai dar a resposta, quem vai iniciar essa conexão, vai ser a camada física, vai ser a minha própria placa de rede. E quem vai terminar também essa conexão vai ser a minha camada física, a própria placa de rede lá, enquanto sinal elétrico, tá? Licença Aí aí, eu tenho. professor. Pode falar. O senhor pode autorizar o Dalton a entrar, que ele não está entrando? Por favor. Ah, foi mal. Tá. Obrigado. Visto aqui é porque às vezes. Coloquei aqui. Vai falando aí, se vocês verem alguém no grupo que está tentando e tal, vai avisando. Que fica uma, não sei como é para vocês aí, mas aqui fica o slide, para mim fica uma janelinha bem pequenininha no lado direito, que aparece só um título e uma letrinha aqui. Aí aparece só como se fosse um usuário querendo entrar, mas às vezes eu não consigo visualizar olhando o slide aqui ou me concentrando para falar. Aí vocês vão avisando aí, beleza? Aí tem mais duas funções na camada física, sincronização e multiplexação. Vamos entender a sincronização, que é de sincronizar. Acho até que eu já falei para vocês uma vez. Dando um exemplo básico, né, de nado sincronizado. Nado sincronizado, não necessariamente a gente vai fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas o que um fazer, o outro vai estar exatamente preparado para fazer o auxílio, para que se encaixe, para que fique sincronizado. Então, se alguém for pular, sei lá, para mais alto, para fora da água, alguém lá embaixo vai impulsionar para que vá mais alto. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma organização, eu tenho uma sincronização para que, no momento que for enviado alguma coisa, alguém esteja preparado para receber alguma coisa. Então, eu tenho comunicação que é síncrona e comunicação assíncrona, que é diferente daquilo que a gente viu. Isso aqui é voltado, né, para processo de comunicação, que é diferente de paralelismo de processamento, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui a gente está falando de estar preparado para receber alguma coisa quando eu for enviar. Por exemplo, eu tenho formas de comunicação, né? Então a gente tem, você já deve ter ouvido falar de rede ponta a ponta. Eu tenho um tipo de comunicação que ela é
exclusiva, dedicada. Então, eu fico somente preparado para receber uma mensagem daquele dispositivo que eu estou dedicado a receber. Não é? Então, no momento que ele enviar, eu vou estar pronto para receber. Então, é um exemplo de sincronização aí, tá? E aí que tem relação com o serviço que ele é orientado e não orientado à conexão, mas a gente já chega lá mais à frente, tá bom? Professor, E aí, desculpa atrapalhar um instantinho. Tem gente querendo pode entrar falar. na sala. Só aceitar aí, por favor. Beleza, deixa eu ver quem não tá aparecendo para mim aqui. Quem é? Tá mandando no grupo lá? Não achei. Ele já entrou já, professor. Ah, Já? tá. Já Peraí, tem entrou um pelo aluno Dalton. aqui. Deixa eu mandar para um aluno aqui rapidão. Tem o Rafael querendo entrar aqui. Manda mensagem no meu PV. Já entrei já, professor. Já entrei. Rafael. Azevedo. Ah, beleza. Mandei para ti. Beleza. Vamos continuar aqui. E a multiplexação. Opa, volta. A multiplexação, tá? Que é a capacidade de transmissão ou melhor, vários tipos de transmissão ao mesmo tempo utilizando o mesmo meio, o mesmo canal. Antigamente, já falei para vocês, tá? Antes, toda vez que eu pausar o microfone, ou eu fui dar uma tossida, que ainda tô com uma tossezinha, tá? Leve. Então, como eu voltei a dar aula ontem, agora que eu tô começando a falar, então irrita minha garganta ainda. E para beber água e tal, para dar uma respirada, tá? Então, quando eu pausar o microfone do nada, aí você já sabe o que é. Já até que eu já falei antes, tá? Mas voltando aí. Então, antigamente, né? Só para quem viveu, quem tá há mais tempo, a gente tinha a possibilidade de se conectar à internet através de um modem, tá? O modem, ele faz modulação e demodulação, que é uma conversão de sinal. Eu transformava ali, esse modem era um modem que era passivo, eu precisava de corrente elétrica e de algum tipo de processador para poder gerir aquilo, tá? Que a gente chama, que era aquele modem telefônico que a gente colocava no computador e tudo mais. Então eu pegava lá o meu cabinho do telefone, conectava na minha placa, que era um RJ11, que era a mesma placa, a entrada do telefone mesmo, né? Pegava o cabinho que vinha do sinal telefônico, pela posta e tudo mais, e conectava no meu modem. Aí eu tinha que usar um discador, tá? Tinha da IG, tinha da UOL, tinha da BOL. Eu pagava uma mensalidade, alguma coisa assim. E aí eu discava. E aí ele tentava fazer a conversão, eu pegava esse sinal, me conectava e eu transformava sinais de voz, tá? Que era o que trafegava ali pelos fios, em sinais binários, em sinal digital. E é isso que o modem fazia, né? Transformava ali o sinal analógico de voz em sinal digital para dados. Mas eu tinha ali uma limitação que era a seguinte: quando eu estava utilizando aquele meio que era de fios telefônicos e tudo mais, para dados, eu não conseguia fazer a transmissão de voz. Lembrando que nessa época, tá, a internet era muito mais cara, porque era tratada como pulso. Então, só para te ter uma ideia, para a gente fazer uma relação aqui. Se uma conta telefônica normalmente vem R$ 200, só para, sei lá, R$ 100, 119, R$ 50, se o cara usasse 3 horas por dia, a não ser que ele tivesse um pacote, ele pagava aí 10, 15 vezes mais, vinha 600, vinha R$ 700, como já aconteceu comigo, de utilizar, né, várias vezes o pulse e vinha a conta telefônica absurda, né? Era muito mais caro para a gente usar a internet aí. Por isso que a galera gostava de fazer isso com o orelhão. Bem, Foi uma onda, né? fala da malandragem aí. Bons tempos. Famosa internet escada. Exatamente. Teve até venda, né, desse negócio de por orelhão e tal. Várias umas soluções aí que eu que acabaram não vingando, né, de utilização por orelhão e tal. E aí
Acho que o professor caiu ou ele mutou. Não, acho que ele caiu, porque se eu vi o slide dele. Deixa o cara beber a água, mano. Calma, galera, o homem vai voltar. Bom, pessoal, por hoje é só. Olha, o outro já quer fugir. É, igual já, mas Pois fuja. O cara já quer pegar o beco. Ela entrou agora. Aí, pessoal, saiu aqui por algum motivo. Estão conseguindo de novo ver aqui o slide? Positivo. sim, professor. Sim, Apareceu Pode que eu saí rodar. aí? Sim, apareceu. tá aparecendo. Beleza. Então, beleza. Não sei o que aconteceu aqui, só apareceu que eu saí. Beleza, finalizou a camada física, vamos à camada de enlace. As palavras-chave aí que vamos entender. Enquadramento, que basicamente é o que? Eu pego o meu pacotinho, né? Visualiza aí quando eu envio alguma coisa pelo meu conector, digamos assim, pelo que conecta, né, os módulos. Eu envio pedaços, né? Eu envio pacotes. Eu pego o que eu quero enviar e já divido em pedaços. Esses pedaços são divididos em pedaços menores ainda, que a gente vai chamar de quadros, tá? Esses quadros, é claro, eles têm uma numeração, sequência e ordem. Então, imagina aí um pedaço que são divididos em 10 partes, que eu tenho uma numeração e nome de 1 a 10. Então, quando eu envio isso aí, eles podem ir pelo mesmo caminho, né? Podem ir por caminhos diferentes, e essa é uma das vantagens aí do paralelismo, né? De processamento e de memória, de armazenamento, que eu posso utilizar caminhos diferentes, isso aumenta a velocidade. Faz com que também eu tenha mais segurança, né? Se alguém parar de funcionar, eu posso usar outro caminho para utilizar. Mas imagina que indo por caminhos diferentes, a possibilidade de se perder, ela existe, né? Quando eu chego lá no meu destino, na hora de remontar o que eu quero, é claro que eu tenho que remontar com a mesma sequência. Então, se a ordem é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na origem, na hora que eu vou enviar, lá no destino tem que ser a mesma coisa. Se por acaso isso não acontecer, quer dizer que não existiu enquadramento. O enquadramento é o quê? É eu ter o meu pedaço, meu pacote dividido em quadros. Esses quadros têm uma numeração em sequência. Saindo da origem, quando chega lá no destino, eles vão se reagrupar exatamente da mesma maneira, tá? Com a mesma sequência e ordem. Então, quando isso existir, existiu enquadramento. Quando não existir, não houve enquadramento. Aí também pergunta, professor, se não existir enquadramento, quer dizer que a mensagem não foi enviada? Não necessariamente, tá? Na verdade, ela foi enviada. Pode ser que ela não esteja legível, tá bom? E depende do serviço. Aí, tem serviços que convivem melhor com perda, tem serviços que convivem melhor com o tempo, né, de resposta. Então, depende do serviço. Tem aí pacotes que nem chegam, pedaços de quadros que não chegam ou se remontam na ordem errada, e mesmo assim a gente consegue estabelecer comunicação, tá? Exemplo aí é vídeo. Como esse aqui, por exemplo, que deve estar chegando para ti aí. Voz também, né? É outro exemplo, que ocorre bastante problema de enquadramento, tá? Aqui na camada de enlace eu tenho detecção e tratamento de erros, né? Aqui eu consigo visualizar o enquadramento, né? Detecto o erro e consigo tratar, consigo remontar. Aqui eu também tenho reenvio, né, desse meu quadro, reenvio do sinal e também o envio lá para o emissor dizendo que não chegou alguma coisa. Controle de fluxo e controle de acesso ao meio. Cada meio para transmissão, ele tem uma capacidade. Então, o meu cabeamento ele tem uma capacidade de transmissão. As redes sem fio, né, os adaptadores de rede sem fio têm uma capacidade de transmissão. Os barramentos de comunicação, né, elétricos ele tem uma capacidade de transmissão. Então, quem controla quanto pode ser enviado, tá, é aqui a camada de enlace. E, na verdade, vai ser esse cara que vai fazer a interface aqui, olha, com o próprio meio de transmissão. Porque, por exemplo, eu aqui,
digamos que eu tenho uma interface que me transmita a 100 megabits por segundo. Vamos tratar de velocidade aí. E aí eu tenho aqui processamento local só, né? Só aqui. Mas eu compartilho memória com outro dispositivo que está lá sei lá, em São Paulo, por exemplo. E aí, esse dispositivo que tem o processamento separado de mim, mas compartilha a memória comigo, dizendo assim, ele usa a mesma memória que eu para ter maior desempenho e tudo mais, ele trabalha a 1 gigabit por segundo. Então, eu trabalho a 100 megabits e ele trabalha numa velocidade 10 vezes maior, né? 1 gigabit por segundo. A gente tem uma primitiva básica que é a seguinte: sempre no processo de comunicação, tá, a velocidade vai ser dada pelo meio de menor capacidade, pelo dispositivo de menor capacidade. Então, aí a gente vai trabalhar sempre em 100 megabits por segundo, tá? Mas quem decide, ou quem define essa quantidade para que não sobrecarregue o meu dispositivo, tá? Esse cara ou essa interface aqui, que na verdade vai ser, na maioria das vezes, ou uma placa de rede, ou uma placa de interconexão, que vai estar utilizando esse barramento. E ele vai definir quanto que pode ser enviado, para que eu não sobrecarregue não só o meu dispositivo, como o meu meio. Porque, presta bem atenção, imagina só, eu tenho um computador aqui. Tá? Não sei se fica claro para ti essa ideia, mas pensa comigo, eu tenho um dispositivo aqui, que pode ser um computador completo ou não, tá? Se tratando bem, a gente falando bem, já bem a grosso modo. Eu tenho outro fisicamente distante, que pode ser um computador completo ou não. Entende que eles têm desempenhos diferentes, de marca, de potência, de frequência e desempenho de forma geral. Processadores diferentes, memória capacidade diferente, barramento de velocidade diferente, marcas diferentes, utilização de barramento diferente, né, meios de comunicação diferente, tecnologias de transmissão diferente, sem fio, usa rede cabeada e tudo mais. Então, tem que existir um controle de quanto vai poder ser enviado, né, e quanto pode ser recebido disso. Porque eu posso estar enviando uma carga muito maior do que o meu dispositivo, né, digamos, que tivesse aqui, consegue processar ou receber ou enviar. Então, tudo isso, né, eu vou conseguir controlar quanto vai ser enviado de fluxo aqui nesse nível, que é, inclusive, muito baixo ainda, né, que é na camada de enlace. Tá? Tudo isso quem vai fazer vai ser ou a placa de rede ou a placa de interface aí que vai estar interligada no barramento, né, ou no cabo ou no barramento elétrico. Aqui também eu tenho... Deu para entender aí, pessoal? Ou alguma dúvida sobre isso aí? Tá tranquilo? Acho que tá, né? Tá tranquilo, professor. Beleza. Aqui. Tudo Pra ok, mim, tudo tá ok. sendo fácil por causa que eu fiz o curso da Cisco, então tá tudo na mais. Beleza. Excelente. Aqui é mais complicado porque eu não consigo ver a expressão de vocês, né? Então, a gente não sabe se tá... Porque geralmente na expressão a gente consegue perceber se entendeu ou não. É porque... Mas qualquer dúvida aí... Pode ser que a galera só tenha ligado a videoaula, né? Sim. A galera saiu fora, foi dar um rolê. Não, só tá bem claro assim o assunto. Beleza, excelente. Tá sim. E aqui também, tá? Na camada de enlace, além do controle de fluxo, eu faço o controle de acesso ao meio. Esse meio é o meio de transmissão mesmo, tá? E eu controlo esse acesso ao meu meio. Quem faz esse controle de acesso ao meio, a gente chama de MEC, que é Media Access Control, que é controle de acesso ao meio, né? Esse MEC, ele tem um endereço, que é um endereço físico. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Isso aí. Se der tempo. Tá se alongando mais do que eu previ aqui. Mas olha só. Cada dispositivo desse de interface, tá? Ele tem um endereço. Vocês já viram, né, e deve ter ouvido que a comunicação em redes é feita, tem vários endereços aí, mas de forma muito conhecida, o endereço lógico, né?
Vamos entender esse endereço lógico como sendo o meu RG, tá? E esse endereço aqui, olha, na camada de enlace, a gente vai considerar como sendo o CPF, que é o endereço MAC. Esse endereço MAC é o endereço físico da minha placa de rede, como se fosse o chassi do meu carro, sabe? Não é a placa, é o chassi do meu carro. A placa seria o endereçamento, o endereço lógico, né, o TCP/IP, e esse chassi seria o meu endereço físico, que é o endereço da placa de rede, tá? Teoricamente, não pode existir nenhuma placa de rede com o mesmo endereço que teu. É um endereço que não pode também, teoricamente, ser mudado, né? Apesar de ter esse negócio de clonar e tudo mais, que é até mais simples hoje. Mas é um endereço que ele é físico e único, porque se eu tiver conectividade elétrica entre duas placas de rede que tiver o mesmo endereço, elas vão dar conflito e não vão conseguir estabelecer comunicação. Por isso que eu falei lá no começo que para estabelecer comunicação, eu envio logo um bit com sinal elétrico para verificar se tem viabilidade de comunicação. Verificar se eu consigo chegar naquele lugar. Então, quando alguém te diz, não tem viabilidade, eu não consigo chegar naquele lugar por algum motivo. Então, aqui, o MAC, ele é um endereço físico, tá? E através dele eu controlo quem pode acessar o meu meio. Então, as minhas placas de rede, qualquer tipo de dispositivo ou qualquer tipo de equipamento que tenha mais de uma interface de barramento, tá? Elas têm endereço e através disso eu posso controlar quem acessa ou não, tá bom? Pelo próprio endereço MAC. Inclusive, é um tipo de mecanismo de controle também voltado para a segurança. É o controle de MAC. Tem até como fazer isso no roteador, né, professor? Exatamente. Eu posso, aqui, por exemplo, o mais simples hoje, o mais simples possível, né? Aí na tua casa, se tu tiver internet sem fio, se bem que hoje esses nossos provedores aqui, eles dão o equipamento sem fio e não deixam mais a gente alterar, né? Não deixam a gente fazer nada. É porque eles Coloca ficavam assim. mexendo muito, ficavam trocando a senha, desconfiguravam os roteadores. Tá dando problema, né? E aí, mas assim, se tu quiser fazer uma rede, né, na tua casa sem fio e fazer um controle, tu pode desativar, né, a tua rede sem fio do teu provedor e colocar um aí via porta RJ45 via cabo e fazer a tua rede sem fio, né? Através dela, tu pode controlar por senha, como já é feito aí, tá? E também por endereço MAC. Então, além de o cara ter a senha, tu também tem que ter cadastrado a placa de rede desse equipamento. Todos. O celular tem uma placa de rede. Placa da interface. Aí tu tem que cadastrar lá. Então, tu controla quem vai ter acesso ao teu meio. Ele consegue visualizar? Consegue. Ele tem a senha para acessar a criptografia? Tem. Mas ele não pode acessar o meio porque tu controlou através desse endereço físico quem vai acessar o meio. Aí tu pode ou bloquear ou aceitar quem vai acessar. E é um mecanismo, inclusive, para controle. De repente, tu quer limitar a quantidade de dispositivos que vão estar conectados na rede, na tua rede, para melhorar o desempenho e tudo mais. É bastante interessante estar em empresas, né? Para não ficar conectando o celular e para gente que fica distribuindo senha e tudo mais. O certo, o correto era ser assim na Fama, por exemplo, né? Então, cadastrou o endereço físico, então aí sim, através do aluno. Então, tem uma matrícula do aluno, que todo mundo tem uma matrícula, né? Essa matrícula, é claro, vai estar aliada ao teu nome e esse nome vai estar aliado ao teu endereço físico do teu telefone. Então, se, por exemplo, tu acessa alguma coisa indevida, tem lá, né, os bloqueios e tudo mais, mas tem gente que consegue burlar. Eu consigo saber muito mais facilmente quem está fazendo, porque através do teu endereço físico, eu consigo saber quem é o aluno e eu posso, olha, o aluno agora vai tomar um ban, como diz, né? Um bloqueio de uma semana sem acesso à internet, por exemplo, pelo telefone, tá? Então, são mecanismos básicos e bem simples de segurança, tá? Aqui na camada de enlace, que já são implementados há muito tempo e que hoje já são bastante comuns, mas muita gente não se utiliza, tá? Vocês podem até estar testando aí, dá para fazer, né, nos teus roteadores aí domésticos, né, na tua casa mesmo. Não só roteador, tá? Eu posso fazer isso pelos meus switches ali, aqueles equipamentos de interconexão.
E, além disso, também criar políticas de como deve funcionar. Porque, imagina lá, eu tenho uma empresa. É claro que para criar essa infraestrutura de comunicação, né, eu vou deixar pontos de acesso, por exemplo, para qualquer... Se eu quiser mudar o layout da minha sala, pegar um dispositivo, conectar em outro lugar, eu possa ter locais para acoplar, né, para eu conectar o meu cabeamento lá na tomada. E aí qualquer pessoa pode ir lá e conectar, né? Mas lembra, se eu controlar pelo meio, acesso ao meio, se for algum outro computador de alguém que não seja cadastrado, eu vou saber. E aí, se eu ainda assim tentar, eu posso bloquear essa porta de forma automática. Então, meu próprio equipamento, ele detecta lá, olha, esse cara aqui tentou conectar. Ele não é habilitado. Aí colocou outro, aí bloqueia essa porta. E assim vai fazendo os mecanismos de segurança, tá? Mas é claro que esses equipamentos são um pouco mais caros, né, que tem essas funções, mas são ainda acessíveis. Dependendo da empresa e do objetivo, né, deveriam ter isso, e é um investimento que é interessante para ser feito. Principalmente aí para empresas que trabalham com tecnologia da informação, que tem seus ativos com valor, né? Informações também como valor. Então seria interessante aí, tá? Fechou a camada de enlace, vamos lá para a camada de rede. A gente tem endereçamento, que é nada mais que dar endereço, né? Esse endereço ele é do protocolo TCP/IP, vocês devem ter estudado com certeza, né? A gente tem as versões do protocolo TCP/IP, as conhecidas como IPv4 na versão 4 e IPv6. Esse roteamento é no nível mais acima, tá? Mais lógico, que a gente chama de, inclusive, de endereço lógico, né? Esse aqui é endereço lógico, esse aqui é endereço físico, e as portas TCP/IP são os endereços de serviço, tá? O roteamento também funciona na camada de rede, que vai estar trazendo rota, que é coisa muito importante, tá? Para a ideia de computação distribuída ou computação paralela, que é escolha do caminho por onde vai ser enviado, né? Isso aí, para algum equipamento parou de funcionar nesse meio de interconexão, né? Nesses canais de comunicação aí que forem existir, que existem para prover comunicação. Então, rapidamente, tem que ser escolhida outra rota, outra maneira de continuar sendo estabelecida a comunicação para que seja entregue o serviço que foi proposto. Porque, para quem quer implementar isso, ou quer não implementar, na verdade, para quem quer usar o serviço de sistemas distribuídos, né, de computação paralela, computação distribuída, em que seja de forma remota, distante, que se utilize desse modelo aqui, tem que ter uma demanda grande, porque o custo é grande, né? A implementação ela é complexa. Se tu conseguir visualizar por aqui, a gente está falando só da conexão, por enquanto. Se conseguir visualizar a complexidade que é para eu conseguir fazer com que esses dois módulos se comuniquem, o tanto de erros que pode ter, né? E tudo que envolve isso, o investimento ele tem que ser alto. E é claro que a demanda ele também vai ser alta, né? Para que exista isso aí. Exemplo disso é a própria nuvem, tá? De forma bem atual e bem visível para a gente, a própria nuvem se utiliza de todos esses serviços aqui para prover e para fazer comunicação. Para oferecer o serviço, na verdade, né? Para os usuários. Tá? A fragmentação, que é a divisão do pacote em fragmentos, tá? Pedaços menores. Qualidade de serviço, que é o S, que vai ser o que a gente vai ver na nossa atividade, tá? E a camada de rede também implementa o controle de congestionamento. O congestionamento aqui é muito parecido com o congestionamento como a gente visualiza mesmo. Que é de carros, um atrás do outro, e possibilidade de acidente, é bem parecido. Que é, eu envio alguma coisa, né, por um meio de transmissão, por um canal de comunicação, e é claro que isso vai passar por vários pontos para repetir esse sinal. A gente tem atenuação, né, que é o enfraquecimento natural do sinal, através desses meios, e como a distância é longa, eu vou precisar de dispositivos que vão repetir esse sinal.
Se eu tiver uma alta demanda para esses dispositivos, é natural que esse dispositivo ele fique sobrecarregado, tá? E aí pode existir o que a gente chama de congestionamento, que é o quê? Uma fila grande para tentar acessar esse meu dispositivo. E aí eu tenho algumas maneiras de tentar resolver esse problema, tá? Mas isso não é para a gente aqui, que é um assunto mais específico para outro momento. Então, a camada de transporte, função básica, comunicação fim a fim, início e término de conexão lógica e controle de fluxo fim a fim. A palavra-chave aqui é fim a fim, é dispositivos finais. Aqui na camada de rede, a gente vai tratar dos dispositivos intermediários, olha, os roteadores, os comutadores, aqui e aqui. Aqui na camada de transporte, eu quero saber somente do dispositivo inicial e dispositivo final. Não me interessa, aqui para a camada de transporte, tá? Não interessa para onde vai. Aliás, para onde vai interessa. Não interessa por onde vai, o que aconteceu, se teve congestionamento, se teve perda de pacote, não interessa. O importante aqui é que chegue o que foi enviado. Se não chegar, ele vai fazer o quê? Retransmitir. E aí também é outro problema que pode ocasionar, tá? O congestionamento aqui na camada de rede. Eu sempre faço uma analogia, tá? Da camada de transporte, que é parecida com uma compra pela internet. Então, eu entro em contato com uma loja, por exemplo, para comprar, e faço pagamento. A partir disso, não me interessa como a loja vai fazer. Eu quero saber que chegue até mim. Então, se vem de caminhão, se vem de ônibus, se furou o pneu, se o motorista adoeceu, isso para mim, enquanto usuário final, não interessa. Eu quero que chegue e que chegue no período que foi acordado, que foi entregue. Aqui é a mesma coisa. Então, quando o dispositivo final lá, o módulo aqui desse lado, envia alguma coisa, o módulo de lá ele espera receber. Ele não quer saber se teve um problema em um roteador, se caiu uma antena lá no meio do mato, ou qualquer problema de interconexão. Ele quer saber que, de fato, chegue aquilo que foi requisitado ou que foi dito que ia ser enviado para ele. Só na camada de transporte. Os dois protocolos principais aí, né, o TCP e o UDP. Um com orientado à conexão e o outro não orientado à conexão. Vou aproveitar logo para falar do que é, né, orientado à conexão e o que é não orientado à conexão. Orientado à conexão, eu estabeleço um link de comunicação lógica, tá, antes de enviar. Então, eu vou estabelecer comunicação com alguém, eu estabeleço e já separo o link. Olha, eu sei por onde eu vou enviar. Então, o serviço que é orientado à conexão. O não orientado à conexão, esse caminho não está predefinido. Ele vai sendo definido a partir dos saldos que vão ser dados. Então, por exemplo, eu envio daqui para um roteador que está ali na Web Flash, se eu usar. Aí o da Web Flash vai enviar para o da Oi. Aí o da Oi vai dizer, vou enviar para outro lugar. Então, não tem um estabelecimento de caminho pré-definido para ser envio. Então, seria um serviço não orientado à conexão, tá? E a camada de aplicação, né, que é a camada de nível mais alto, que faz interface com o usuário. Os serviços básicos, né, fez serviço web, correio eletrônico, transferência de arquivos e serviço de nome, lá o DNS. A arquitetura, né, baseada em camada que nós já vimos, a gente tem dois tipos de comunicação, tá, entre essas camadas. Uma é a comunicação vertical e a comunicação horizontal. Mas tem outro termo aqui que é chamado de encapsulamento. Tá? O que é encapsular? É o esconder a informação de uma camada de maneira que a outra não consiga descartar. Porque, olha só, a camada de aplicação ela tem funções já pré-definidas. Se eu colocar qualquer tipo de instrução da camada de rede, a camada de aplicação não vai entender. E o que acontece
quando eu envio algum tipo de instrução para algum lugar que não conhece ou não sabe tratar a instrução. Ela normalmente descarta. Aqui, a gente vai fazer, ou vai acontecer, na verdade, o encapsulamento. Eu vou pegar isso, vou encapsular, vou guardar e simplesmente vou passar para frente, tá? Ou para a camada acima ou para a camada abaixo, dependendo de qual sentido já está ocorrendo o processo de envio desses meus PDUs, que a gente chama que são unidades de dados de protocolos, tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, uma informação da camada de aplicação, né, que foi enviado lá pelo usuário, sei lá, criptografia, estabelecimento de sessão, alguma coisa assim, e eu quero enviar para o outro destino. Estou na origem, quero enviar para o destino, mas para chegar no destino, eu tenho que passar pelo meu cabo aqui. E para chegar no cabo, eu vou ter que passar por todas essas camadas, até chegar na camada física. Mas nenhuma dessas camadas reconhece as informações aqui da camada de aplicação. Então, em vez de ela descartar, ela faz o quê? Ela vai encapsulando. Isso só vai aumentando o tamanho do que vai ser enviado, tá? Então, eu tenho dois tipos aí de comunicação. A primeira é a comunicação vertical e a segunda horizontal. Na comunicação vertical, tá? É esse tipo de comunicação que eu acabei de falar. Então, tem uma informação da camada de aplicação que tem que ser enviada para cá, né? Da origem para o destino. Essa informação ela vem para cá, para baixo, para a camada de transporte. A camada de transporte ela não sabe, não reconhece as instruções, mas ela não descarta. Ela guarda, insere as informações, né, da camada de transporte e essas duas vêm aqui para baixo, para a camada de rede. A camada de rede não reconhece nem transporte nem aplicação, né, as informações, mas ela não descarta, ela encapsula. Aí junta a camada de rede. Então, juntou rede, transporte, aplicação e vem para cá para enlace. E assim vai até chegar na camada física. Aqui na camada física eu tenho informações da camada de enlace, camada de rede, camada de transporte, camada de aplicação. Vocês estão conseguindo me ouvir ainda, pessoal? Sim. Beleza, Eu vou ver sempre. Beleza. Então, vem todas as informações aqui na camada física. Daqui, eu envio, olha, pelo meio. Cabo, sem fio e tudo mais. Quando chegar aqui na camada física, isso aqui a gente chama de comunicação vertical, tá? Essa comunicação entre as camadas, que tem encapsulamento e tudo mais, eu vou chamar de comunicação vertical. A comunicação horizontal já é quando eu chego aqui no destino, olha, para cá, a camada física, o que ela vai fazer no destino? Vai pegar somente as informações da camada física lá da origem e ela vai fazer a leitura disso. Ela não vai ler enlace, nem rede, nem transporte, nem aplicação, porque ela não sabe o que é isso. Mas ela não vai descartar, ela vai jogar para cima. Quando chegar aqui em enlace, a camada de enlace vai pegar, tem informações da camada de enlace aqui também. Eu sei fazer isso, eu sei tratar isso, eu sei ler isso. Ela vai ler aqui, fazer o que for necessário. As outras que ela não reconhece, ela vai jogar para cima. Tá? E assim vai até chegar na camada de aplicação. Esse tipo de comunicação em que cada camada lê somente aquilo que é referente à própria camada, tá? A gente vai chamar de comunicação horizontal. Então, a comunicação vertical seria o encapsulamento, né? Eu guardo as informações e vou passando até chegar na camada física. E a comunicação horizontal seria a leitura, a tradução, né? A execução do que foi enviado lá do destino nas camadas específicas, ou seja, a camada física pega somente o que foi enviado lá da origem da camada física, a camada de enlace lá no destino lê somente o que foi enviado de origem, também na camada de enlace, e assim segue até na camada de aplicação. Repara aqui que quando eu tenho o meu dado, olha só, além do dado, né, o que vai ser enviado de fato lá na origem, eu tenho vou inserindo os PDUs aqui, que são as informações das camadas, e esse dado ele vai ficando muito maior. Existe um cálculo, tá, inclusive,
para separar em flags, né, em pedaços para ser enviados, que até os teus equipamentos de conexão tem o limite aceitável, né, para enviar. Aí passou disso, eu tenho que quebrar em pedaços menores. Mas os PDUs, né, que são as unidades de dados, protocolos, eles vão só aumentando à medida que eu vou inserindo informações. Quando chega aqui, olha, eles vão lendo, né, na comunicação horizontal, até chegar somente o dado no destino, né, que é o usuário final lá, que vai ter acesso à camada de aplicação, lá no destino. Bem, falamos aí da arquitetura em camadas, tá? As outras são mais curtinhas. Então, eu tenho as arquiteturas baseadas em objeto. Cada objeto corresponde ao que definimos como componentes, né? Que são os componentes que a gente acabou, os módulos, que a gente já viu anteriormente, tá? E esses módulos, esses componentes, eles vão ser conectados por uma chamada remota. Então, eu vou ter, através dos barramentos de comunicação, ou através dos meios de conexão, uma chamada de procedimento, uma chamada remota, para que os objetos, que são os componentes, possam se comunicar. Eu tenho a arquitetura centrada em dados. Essas se desenvolvem em torno da ideia de que os processos se comunicam por meio de um repositório comum, passivo-ativo. Então, eu tenho os componentes, olha, e eu tenho algum espaço que é comum entre eles, sendo passivo ou ativo. Para te ter uma ideia, dá para utilizar dentro de uma aplicação prática, para a gente entender, algum tipo de serviço de nuvem, ou plataforma, ou infraestrutura, ou software, como serviço específico. Então, imagina, eu tenho um componente aqui. Eu quero utilizar a infraestrutura somente. Então, eu tenho processamento aqui, né, eu tenho memória aqui, mas eu não tenho a infraestrutura. E aí eu compartilho isso. Então, esse é um exemplo de arquitetura centrada em dados. Tá? Eu tenho um espaço que está disponível o tempo todo, né, persistente, está sendo compartilhado aí entre os componentes, né, entre os módulos. E aí eu tenho a arquitetura baseada em eventos. Os processos se comunicam em essência por meio de propagação de eventos e, opcionalmente, também podem transportar dados. Então, aqui eu tenho o sistema que publica, escreve, e esses processos publicam eventos através do middleware, né, que fazer essa minha interação lá entre o sistema operacional e os softwares, né, que não são compatíveis, vamos dizer assim, né? A gente tem aí os softwares de compatibilidade para hardwares específicos, né, os drives, entre outras coisas aí, tá? E aí assegura que somente os processos que sobrescreveram nesse evento os receberão, né? Vão receber essas publicações aqui. A maioria das vezes são processos que são fracamente acoplados. Então, tenho independência, né, de processamento e de memória também de processamento, tá? Então, um exemplo aqui, eu tenho somente o barramento, né, nesse meio de evento, utilizando só o meio, mas eu tenho independência, né, de processamento e de memória de processamento também. Então, os componentes utilizando o barramento para comunicação. Eu acho que nós já vimos aqui. Essa aula vai ficar gravada, tá? E aí, como a gente está algumas semanas atrasados, eu vou estar gravando para vocês. Eu dou essa disciplina para vocês para 2 turmas, tá? Hoje para a turma de vocês e na sexta-feira pela manhã para outra turma que é da manhã também, né? Do curso de vocês. E eu vou estar gravando aulas diferentes, tá? Para adiantar, eu gravo essa aula aqui hoje que eu estou gravando para vocês, eu publico para eles, eles já vão assistir. Quando for na sexta-feira, eu vou estar gravando outra aula diferente dessa aqui, que vai ser a continuação, tá? Tem bastante assunto para a gente ver aqui ainda, tá? Inclusive a atividade. E assim a gente consegue adiantar. Então, em vez de a gente ter uma aula por semana, a gente vai ter 2 aulas por semana, tá bom? Então, na sexta-feira, eu vou estar continuando aqui essa aula.
tá? Com eles lá. Publico também, e aí vocês conseguem ler. Quando for na terça-feira, a gente já está vendo outro conteúdo, e aí sim a gente consegue estar tendo 2 aulas por semana, beleza? Então a atividade vai ficar para sexta, senão a gente vai se alongar muito aqui. Tem muito assunto para ver ainda, vai ter pelo menos o mesmo tempo que a gente viu até agora para ver todos esses assuntos aqui, certo? Alguma dúvida aí, pessoal, sobre o assunto que a gente viu? Alguém quer falar alguma coisa? Ou fazer alguma consideração? Fica tranquilo. Beleza. Então por hoje é isso, tá? Avise Tranquilo, pro colega de vocês. Pode falar. Tá, Não teve nenhuma dúvida não, professor. beleza. Avise pro colega de vocês, tá? Eu vou estar tentando agora mesmo tá publicando o vídeo, tá? O slide, esse slide eu vou colocar agorinha, eu já aviso no grupo no encontro 9, na aula do encontro 9, então tu já pode baixar o slide se quiser visualizar. O vídeo eu vou só esperar carregar, que demora um pouco para salvar. Vou estar postando o link no YouTube para te acessar, tá? Esse link vai estar disponível para quem não viu a aula, vai estar disponível para o pessoal sexta-feira. Sexta-feira eu vou estar dando outra aula e vou estar disponibilizando para vocês, tá? Também na sexta-feira para vocês assistirem, para na terça-feira a gente ver outro assunto já. E assim a gente conseguir dar uma adiantada melhor, tá bom? Pra gente se regularizar, ok? Ok, professor. Tá, muito obrigado. Boa noite, tá? E até a próxima. Tudo certo. Boa noite. Professor, melhor pro senhor. Azul.